Então, gente, bom dia. Hoje nós vamos estudar aqui um novo método de calcular integrais, que é o método de integração por frações parciais, que é um método que a gente utiliza basicamente quando nós não conseguimos resolver uma integral aí, a integral pelo método da substituição, que nós vimos há 2 aulas atrás, ou pelo método de integração por partes, né, que a gente viu na última aula. Então, a gente tenta fazer aqui por frações parciais quando, pelo menos, está aqui nos moldes, né, de uma integral que pode ser resolvida por frações parciais. Antes disso, eu queria fazer uma revisão rápida e resolver alguns exemplos dos métodos anteriores, tá bom? Vamos resolver essa integral aqui da exponencial de t, a exponencial de x cosseno x, né? Vocês vão ver que essa integral aqui, ela pode ser resolvida por partes, porém, ela vai recair numa mesma integral. Então, a integral vai reaparecer. Aí você passa ela para o primeiro membro, somando, e aí dá para encontrar ela dessa forma. É bem legal, bem interessante aqui essa integral por partes. Então, eu vou chamar aqui a exponencial de x de u, tá? E essa aqui e essa cosseno x dx, vou chamar de dv, né? Então, pela fórmula da integral por partes, vai ser uv, né, menos a integral de v du, não é isso? V du, muito bem. Então, u é exponencial de x, então vai ficar exponencial de x vezes v. V é a integral dessa v', né, desse dv aqui, ó. Qual é a integral desse dv? Qual é a integral do cosseno? Qual é a função cuja derivada é cosseno? Seno. Então, tá aqui, uv menos a integral de v, seno de x de novo, du. E esse du, né, ó, o v, lembrando, né, que o v, eu coloquei aqui porque o v é a integral do dv, né, vezes du. Ó. Só que o du é a derivada do u que eu escolhi, a derivada da exponencial de x, que é ela própria. Agora, olha só, essa integral aqui eu vou ter que fazer por partes de novo, né? Então, eu vou conservar a exponencial de x sendo x menos esse menos aqui. Agora, eu vou abrir um parênteses para calcular uma integral por partes aqui. De novo, vou chamar a exponencial de x de u. Então, seno de x dx vai ser dv, tá? Então, jogando na fórmula, vai ficar uv, ou seja, exponencial de x vezes v, onde v é a integral desse dv aqui, e a integral do seno é menos cosseno, né? Menos, pela fórmula da integração por partes, a integral de v menos cosseno x, que é o mesmo v que apareceu aqui, ó, du. Du é a derivada desse u que eu escolhi. Aqui vocês vão ver o seguinte, ó, vai ficar menos com menos mais exponencial de x cosseno, essa parte eu conservei, menos vezes menos vai dar mais, né? Menos, vai dar menos. Ó, menos vezes menos dá menos, com esse menos dá mais, né? Dá menos, ó. Menos, de novo, menos vezes menos dá mais, com esse menos fica menos. Perdão. Integral de cosseno x exponencial de x, porque tem 3 menos aqui, então dá menos, né? Agora vocês estão vendo que essa integral reapareceu, ó. A mesma integral reapareceu. Só trocou a ordem do cosseno pelo exponencial aqui na multiplicação. Então, a integral reaparece. Então, se eu chamei de i a integral original, aqui vai aparecer i. Ó, então, essa integral aqui é i. Então, nós temos que i, que é a integral que eu estava querendo calcular, vai ser igual a exponencial de x seno x mais exponencial de x cosseno x menos i de novo. Então, eu passo esse i, olha só, eu passo esse i agora, que está subtraindo, somando, fica 2i, igual a exponencial de x seno x mais exponencial de x cosseno x, e agora eu isolo, né, o i. Eu isolo o i, então vai ficar exponencial de x seno x mais exponencial de x cosseno x sobre quem? Sobre quem? Quem que passou dividindo aí? O 2, né? Então vai ficar exponencial de x seno x mais cosseno x sobre 2. Né? Então, quando a integral reaparece, e ela está com sinal de menos, você pode jogar ela para o primeiro membro com sinal de mais, você chama ela de i, né? Você chama essa integral aqui de i, porque ela reapareceu, a mesma integral original reapareceu, né? E aí, então, você isola o i depois. Bem interessante, né, essa questão aqui. Então, aqui faltou mais c, né? Mais c, porque aqui nós temos aqui o mais c, na hora de resolver a integral, né? A gente pode pensar assim, ó, que essa integral aqui, pelo fato da gente ter resolvido essa integral aqui por partes, então vai aparecer um mais c aqui. Então, deixa esse mais c aí, mais ou menos aí, implícito, né? E joga ele no final, tá bom?
Muito bem. Outro exemplo que eu queria fazer para revisar essa integral por partes, e também aqui, acho que vai entrar até substituição também, é essa integral aqui bem interessante, ó, de x exponencial de 2x sobre 1 mais 2x ao quadrado, que parece bem cabeluda essa integral aqui, né? Bem complicada de fazer. Mas aqui ele deu uma dica. Ele pediu para a gente chamar x exponencial de 2x de u e 1 sobre 1 mais 2x ao quadrado, que foi o que sobrou aqui, né? De dv. Então, pela fórmula da integral por partes, vai ser uv, tá certo? uv, aí o v, eu tenho que calcular essa integral aqui, tá bom? Vamos calcular essa integral aqui por substituição, né? Chama de 1 mais 2x de... Ah, não foi feito aqui, né? Vou só dar uma pausa aqui para a gente resolver essa integral e já voltamos. Então, gente, voltando aqui, eu estou querendo calcular v, né? Que é a integral desse dv aqui, integral de 1 sobre 1 mais 2x ao quadrado. Aqui a integral, né? De 1 sobre 1 mais 2x ao quadrado. Bom, aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar 1 mais 2x e chamar de y, tá bom? Aqui, ó. Então, dy dx, que é a derivada de y em relação a x, vai ser 2, que aqui vai zerar. O 2 passa dividindo, o dx passa multiplicando, então dx vai ficar dy sobre 2. Então, no lugar do dx é dy sobre 2. Então, nós temos aqui que o meu v, que é a integral disso aqui tudo, né? Que é a integral desse dv aqui, vai ficar 1 sobre y ao quadrado, porque o y é 1 mais 2x. No lugar do dx, dy sobre 2. Esse 1 sobre 2 é uma constante, passa aqui para fora multiplicando a integral. Vai ficar a integral de y elevado a menos 2, já levando o y ao quadrado aqui para o numerador, trocando o sinal do expoente. dy, tá aqui o dy. Então, vai ficar 1 meio. Regra da potência da integral vai ser y elevado a n mais 1 sobre n mais 1, ou seja, elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Esse menos 2 mais 1 vai dar menos 1, que multiplica esse meio, vai ficar menos meio. E aqui vai ficar y elevado a menos 1, que é a mesma coisa de menos 1 sobre 2y, já levando esse y para baixo, como expoente positivo. Então, substituindo o y pelo fator, pela sua expressão, 1 mais 2x vai ficar menos 1 sobre 2, 1 mais 2x. Então, esse é o v. Então, pela integral por partes, que vai ser uv menos a integral de v du, tá aqui, não? uv menos a integral de v du, nós já temos u, v e du, né? Falta só calcular o du, mas vamos lá. U, eu já escolhi aqui em cima. Quer dizer, o problema já falou que o u é x exponencial de 2x. Então, tá aqui, ó. U é x exponencial de 2x. O v nós calculamos agora. Essa expressão que é a integral do dv que eu escolhi. Vai ficar menos 1 sobre 2, 1 mais 2x. Menos da fórmula da integral por partes, integral de v, que é só essa expressão que eu acabei de calcular pela integral, menos meio sobre... menos meio vezes 1 sobre 1 mais 2x, vezes du. Agora, du é a derivada do u, né? Aqui, ó, a derivada desse u aqui. Pela regra do produto, vai ser derivada da primeira vezes a segunda, ou seja, 1 vezes a exponencial, tá aqui, mais repete x e deriva a exponencial, que é ela própria vezes a derivada da de dentro pela regra da cadeia. Derivada de 2x é 2. Então, temos toda essa expressão para ser simplificada. Aqui vai ficar x exponencial de x vezes menos 1 sobre 2, 1 mais 2x, mais, menos vezes menos é mais, né? Meio sai para fora, integral disso aqui tudo, ó. 1 sobre 1 mais 2x, está aqui 1 sobre 1 mais 2x, e 1 vezes essa expressão é a própria expressão. Nessa expressão, já coloquei exponencial em evidência. Então, ficou exponencial de x para fora, fica 1 mais 2x, ó. 1 mais 2x. Opa, esse 1 mais 2x que sobrou aqui em cima vai cancelar com esse de baixo. Então, aqui vou repetir esse meio integral de exponencial apenas, porque cortou, né? Essa expressão com essa. A integral da exponencial a gente já viu na primeira aula de integral, né? Ou na segunda, eu acho, que é a própria exponencial sobre o coeficiente de x, que é 2, está aqui. Repete a primeira parte, repete esse 1 meio. Aqui vai ficar 4, multiplicando 2 com 2, repete o resto, né? Mais uma constante, né? Vamos colocar aqui mais a constante. Isso. Ao final. E agora, eu vou tirar MMC. O MMC de 4 e 2, 1 mais 2x, é 4 vezes 1 mais 2x. Esse 2 não precisa multiplicar, porque o 2 já está incluso aqui, é um fator desse 4. Então, 4 vezes 1 mais 2x dividido por 2 vezes 1 mais 2x, 4 dividido por 2 dá 2, então vai ficar 2 vezes 1 mais 2x. Aí vamos explicar lá em cima. 2 vezes 1 mais 2x aqui, ó. Não, perdão. O MMC, perdão, falei errado. Ó, o MMC é 4 vezes esse 1 mais 2x. Aí, quando eu pegar 4 vezes 1 mais 2x e dividir por 2, 1 mais 2x, 1 mais 2x vai sumir, né? Eu esqueci disso.
1 mais 2x vai cancelar. Então, vai ficar só 4 dividido por 2, que é 2. Aí multiplica aqui. Então, fica menos 2 vezes x exponencial de 2x. Mas, agora sim, vou pegar o MMC, que é 4, 2, 1 mais 2x, dividir por 4, que vai ficar só 1 mais 2x, e multiplicar aqui em cima. Então, vai ficar 1 mais 2x vezes a exponencial. E a constante aqui deixa. Não tira o MMC aqui, não. Agora, olha só, esse menos 2x exponencial cancela com esse mais 2x exponencial. Então, vai ficar só exponencial vezes 1. Tá aqui. Sobre 4, 1 mais 2x, mais c. Então, tá aqui uma breve revisão da integral por partes e por substituição, né? A gente usou aqui também a substituição, ó, pegando o y como sendo 1 mais 2x, né? E isolando o dx. Fizemos a integral por partes aqui várias vezes, né? Tanto nesse exemplo quanto no exemplo anterior. A gente fez a integral por partes várias vezes e por substituição nessa aqui. Muito bem. Então, a integral por frações parciais, que é o novo método aqui, ela encaixa quando não se resolve pelos métodos anteriores. Muito bem, nesse método, o integrando vai ser uma razão entre polinômios, né, geralmente, e o polinômio do denominador, geralmente não sempre, e o polinômio do denominador, que é o de baixo, sempre vai ter um grau maior do que o do numerador. Né? Se o grau do denominador for menor do que o grau do numerador, aí você tem que dividir o polinômio de cima, que tem o maior grau, pelo de baixo, aí trabalha com o resto, né? Mas aqui a gente vai pegar só o caso em que o grau do denominador é maior do que o grau do numerador. Então, tem alguns casos a considerar. Caso 1, fatores afins, ou seja, polinomiais de primeiro grau não repetidos. Considere a integral de um polinômio, né, sobre um produto de fatores afins, x menos a1, x menos a2, etc. Onde o numerador p de x é um polinômio de grau menor, né, do que o polinômio aqui do denominador. E a1, a2 e a n são números o quê? Distintos a princípio, tá bom? Depois a gente vai ver o caso em que esse A1 vai ser igual a A2, tá? O que vai acontecer? Os fatores x menos A1, x menos A2, etc., são fatores polinomiais de primeiro grau não repetidos. Então, o método consiste em transformar o integrando em frações parciais, né? Em uma soma de frações chamadas frações parciais, que vai ter uma constante que eu vou descobrir sobre o primeiro fator, mais uma outra constante que eu vou descobrir sobre o segundo fator, mais etc. A última constante sobre x menos a n. Então, essa expressão é uma soma de frações, né, chamadas aqui de frações parciais. Aqui escrevi de novo, nem precisava. Daí o nome do método. Em seguida, encontramos as constantes que aparecem no numerador, A1, A2, etc. E, por fim, calculamos essa integral aqui pelo método da substituição que a gente já viu. Tal processo de transformação de integrando é chamado de decomposição em frações parciais. Então, calcule a integral de 2x sobre x ao quadrado menos 9. Aí você fala, mas aqui não tem fatores lineares. Tem, né? Porque você pode transformar todo trinômio do segundo grau que tem raízes, né? Aqui você pode transformar em a, x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Tá bom? Então, calculando as raízes por Bhaskara, por exemplo, aqui, vai ficar 3 e menos 3. Então, esse polinômio pode ser escrito como sendo 1 x menos 3 vezes x mais 3. 1 porque o coeficiente aqui do x ao quadrado é 1, né? Então, vai ser sempre a, x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Tá bom? As raízes você pode fazer aqui ou isolando o x, né? Ou fazendo por Bhaskara. Dá 3 menos 3. Tá bom? Então, fatorando o denominador em fatores polinomiais, como eu acabei de falar, x ao quadrado menos 9 é x menos 3 vezes x mais 3, até porque aqui nem precisava usar Bhaskara, porque aqui você tem uma diferença de 2 quadrados. Então, você transforma no produto da diferença das bases pela soma das bases, né? Então, eu vou pegar o integrando, que é 2x sobre x ao quadrado menos 9, e vou decompor em frações parciais. A vezes a sobre o primeiro polinômio, mais b sobre o segundo, tá? Isso chama-se frações parciais, que a gente usa muito, por exemplo, em cálculo 2. Ó. Tá certo? A sobre o primeiro termo, o primeiro fator, mais b sobre o segundo fator. Né? E aí você encontra A e B, você encontra essas constantes. Como? Tira o MMC do lado direito, que é x menos 3 vezes x mais 3, aí cancela os denominadores que são iguais dos dois lados da igualdade. Tirando o MMC, vai ficar x menos 3 vezes x mais 3, que dividido por isso aqui vai dar 1. Então, aqui na esquerda sempre vai ser só o numerador 2x. Bom, x menos 3 vezes x mais 3 dividido por x menos 3 é x mais 3 que multiplica A. Tá aqui. Dividido agora por x mais 3 vai ficar x menos 3, que multiplica B. Eu posso encontrar o A e B de várias formas. Uma das formas é você atribuir valores a x. Por exemplo, se o x for 3, se o x for menos 3, por exemplo, aqui, aqui e aqui, né?
Então, aqui vai ficar 2 vezes menos 3 igual a menos 3 mais 3, mais B menos 3 menos 3. Por que isso? Porque você pode trocar o x por qualquer valor aqui, de modo que, por exemplo, se possível, zere um dos fatores que multiplique A ou que multiplique B. 3 menos 3 vai zerar, vai sobrar só o B, tá vendo? Aí você encontra o B fácil. Aqui vai ficar menos 6 igual a menos 6B. Porque menos 3 é menos 6. Então, menos 6 passa dividindo, vai ficar menos 6 sobre menos 6, que é 1, B igual a 1. Se o B é 1, né? Bom, agora eu posso trocar o x pelo 3 agora. Nessa mesma expressão aqui, eu troco o x pelo 3 para zerar o fator que multiplica B e vai sobrar só o A. Então, vai ficar 2 vezes 3 igual a 3 mais B, 3 menos 3. Vai zerar esse fator que está multiplicando B. Então, 6 igual a 6A, porque aqui vai dar 6 também. Então, A igual a 1. Então, nós temos, nesse caso, A e o B são iguais a 1, por coincidência. Então, o nosso integrando era esse, que nós transformamos em frações parciais como sendo A sobre esse fator mais B sobre esse fator, tá aqui, né? Ó, lembra? Só que o A é 1 e o B é 1, nós calculamos, né? Então, vai ficar 1 sobre x menos 3 mais 1 sobre x mais 3. E aqui você faz por substituição, né? Então, você chama esse x menos 3 de U. Nesse caso, o du dx vai ser a derivada de x menos 3, que é 1. Então, du vai ficar igual a dx, né? Então, vai ficar 1 sobre u, du. Não é isso? Porque du vai ser dx. Então, a integral de 1 sobre u é o logaritmo, né? Porque qual é a função cuja derivada é 1 sobre u? Logaritmo de u. Então, vai ficar logaritmo de u, du, tá certo? Não, só logaritmo de u, né? Porque eu já tirei o du, já integrei. Tá aqui, só que u é x menos 3. Então, vai ficar logaritmo, na verdade, logaritmo do módulo de u, né? Então, vai ficar integral, vai ficar logaritmo de módulo de x menos 3. Mas, de novo, aqui, se eu chamar isso aqui de u, então, u é x mais 3, du dx é 1, porque a derivada de x mais 3 é 1. Passo o dx multiplicando, du igual a dx. Du igual a dx. Então, esse dx aqui vai ser o du. Então, vai ficar 1 sobre u. E a integral de 1 sobre u é logaritmo de u, logaritmo do módulo de u. Tá aqui. Logaritmo do módulo de x mais 3, porque x mais 3 é u. Mais uma constante. Então, tá aqui o primeiro exemplo de resolução de integral por frações parciais, né? Por frações parciais. Então, repetindo, você coloca A sobre o primeiro fator, mais B sobre o segundo. Tira MMC, cancela os denominadores. Aí, um jeito de fazer é atribuindo valores de x aqui, de modo que zere ou A ou B, e depois você encontra a outra variável, né? A outra constante. Tá certo? Essas constantes aqui, A e B, né? São coeficientes, chamados coeficientes indeterminados, que nós determinamos agora para podermos calcular a integral. O segundo caso é quando você tem fatores lineares lá embaixo, só que repetidos, né? Fatores afins repetidos. Vamos ver. 3x mais 6, a integral, né? De 3x mais 3 sobre x ao quadrado menos 8x mais 16. Lembra que eu falei que um trinômio, né? Por Bhaskara, se você encontrar as raízes, pode ser decomposto, né? O fatorado da seguinte forma. A, x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Resolvendo por Bhaskara, as duas raízes vão ser iguais a 4. Vai ficar a, que é 1, que é o coeficiente de x ao quadrado, x menos a primeira raiz, que é 4, x menos a segunda raiz, que é 4 também. Então, nós temos aqui, ó, decompondo o denominador, x menos 4, fatores repetidos. Então, eu não posso fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, porque aqui embaixo então, tem agora fatores repetidos. Então, em vez de ser A sobre esse fator mais B sobre esse fator, vai ser o seguinte, A sobre o primeiro fator, ok, repete, mais B sobre esse fator ao quadrado, tá? Então, o segundo denominador tem que ser ao quadrado, porque aqui está ao quadrado, né, x menos 4 ao quadrado, então vai ser o seguinte, ó, 3x menos 6 sobre, né, sobre x menos 4 vai ser A sobre o primeiro fator, até aqui tudo bem, igual ao caso anterior, mais B sobre, não posso colocar só x menos 4. Então, eu coloco x menos 4 ao quadrado. Se tivesse x menos 4 ao cubo aqui, ó, então aqui iria até ao cubo, tá bom? Ia ter 3 frações parciais. Tira o MMC. O MMC de x menos 4 ao quadrado e x menos 4 é x menos 4 ao quadrado. Dividido por x menos 4 ao quadrado dá 1. Então, o lado esquerdo sempre fica o próprio numerador, como eu falei. X menos 4 ao quadrado dividido por x menos 4 é x menos 4. Multiplicado por A, x menos 4. X menos 4 ao quadrado dividido por x menos 4 ao quadrado dá 1 vezes BB. Aqui eu posso, por exemplo, atribuir valores de novo, né? A x. Então, se o x for 4, aqui vai ficar 3 vezes 4 mais 6 é 18. Ó, 12 mais 6, 18. Aqui vai zerar e aqui vai ficar B. Então, B é 18, né? Nesse caso, porque aqui já zerou. Então, B é 18.
Então, esse b aqui vai ser 18 quando eu jogar na integral, né? Agora, eu vou trocar o x aqui, ó, não dá para zerar o b, né? Vocês estão vendo? Ó? Então, eu vou trocar o x pelo 5, porque fica facinho. Porque olha só, porque 5 menos 4 é 1, né? Então, fica mais fácil aqui de isolar o a. Então, trocando x por 5, aqui vai ficar 5 vezes 3, que é 15, mais 6, 21, igual a 5 menos 4 é 1, então fica a, mais b, que eu já achei que é 18. Então, tem essa outra equação agora para encontrar o a, né? Passo 18 subtraindo, 21 menos 18, 3. Muito bem, o a é 3 e o b é 18. O a é 3 e o b é 18. Então, tá aqui, ó. O a é 3 na primeira fração parcial, o b é 18 na segunda fração parcial. Lembrando que esse quadrado aqui é porque o fator é repetido, tá? Então, você só coloca ao quadrado ou ao cubo, né? Se tiver ao cubo, se tiver fator repetido, tá bom? E aqui em cima sempre vai ser constante, né? Toda vez que aqui embaixo for um fator afim, um polinômio do primeiro grau, ó, ou um polinômio do primeiro grau ao quadrado, então aqui em cima sempre é uma constante. A e a constante é A e aqui B. Então, eu quero integrar essa expressão aqui, né? Então, como eu queria integrar essa expressão, mas essa expressão eu decompus em soma de frações parciais, então vai ser a integral dessa soma de frações parciais. Então, vai ser a integral da primeira fração mais a integral da segunda fração. A integral da primeira eu chamo de x menos 4 de u, como eu falei, né, no exercício anterior. Então, du dx é 1, que é a derivada de x menos 4 é 1. Então, dx vai ser du. Então, vai ficar a integral de 3 sobre u du, né, que o dx é du. E a integral de 3 sobre u, o 3 cai multiplicando, ó. Então, fica 1 sobre u. E a integral de 1 sobre u du é o logaritmo do módulo de u. Está aqui, logaritmo do módulo de u, que nesse caso é x menos 4. Mas, agora, de novo, agora aqui eu vou chamar o x menos 4 de u também, né? Por coincidência aqui. Então, du dx vai ser 1 também aqui para essa fração, né? Para essa integral. Então, dx vai ficar du sobre 1, que é du. Então, vai ficar 18 sobre u ao quadrado, ó. 18, cai para fora, 1 sobre u ao quadrado du, né? Porque o dx é du. Então, a integral de 1 sobre u ao quadrado é a integral de u elevado a menos 2, já levando aqui o u para o numerador, né? E a integral de u a menos 2 é a integral da potência. Então, repete aqui o 3 logaritmo, mais 18 repete, e a integral da potência é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Só que esse u é x menos 4, né, desde o início, ó. Então, vai ficar x menos 4 elevado a menos 1 sobre menos 1. Esse menos 1 já pode multiplicar o mais aqui, fica menos, né? Então, já levando x menos 4 para o numerador, fica x menos 4 elevado a mais 1. Então, a resposta é 3ln do módulo de x menos 4 menos 18 sobre x menos 4 mais c. Observação. Uma integral como essa aqui, gente, 3 sobre x menos 1 ao quadrado, não precisa ser feita por frações parciais. Porque, nesse caso, ela já está decomposta em frações parciais. Lembra que eu coloco a sobre x menos 1 mais b sobre x menos 1 ao quadrado? Porque aqui está ao quadrado, né? Então, tem que fazer a sobre x menos 1, b sobre x menos 1 ao quadrado. Mas, com certeza, se você fizer isso, o a vai ser 0 e o b vai ser 3. Ou seja, vai cair aqui novamente. Entendeu? Se aqui fosse um polinômio do primeiro grau, aí sim, né? Teria que fazer por frações parciais, porque vai dar a sobre x menos 1, ó. Não é isso? Aqui, ó. A sobre x menos 1 mais b sobre x menos 1 ao quadrado. Então, aqui em cima sempre são constantes, né? Então, quando tem um polinômio do primeiro grau, aí sim vale a pena decompor em frações parciais. Como aqui, se aqui já tiver uma constante, ó, que é o caso do exercício, então vai ser só a constante, mesmo sobre o denominador, não tem muito o que fazer, né? Então, a gente vai ter que resolver sem ser por frações parciais, porque já está em frações parciais, né? Aqui, deixa eu voltar aqui. Opa. Isso, então aqui... Isso, aqui. Aqui já está, né? Já está em frações parciais, porque já tem uma constante ali em cima. Então, simplesmente, eu vou fazer por substituição, método de 2 aulas atrás. Então, u é igual a x menos 1, du dx é 1, que a derivada de x menos 1 é 1. Então, dx vai ser du sobre 1. Então, dx é du. Então, aqui vai ficar du e aqui vai ficar 3 sobre u ao quadrado, tá bom? 3 sobre u ao quadrado é u. O 3 cai para fora, integral de u elevado a menos 2. Então, vai ficar 3, u elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Fórmula da integral de u elevado a n, né? Então, vai ficar menos 2 mais 1 vai ficar menos, por isso que tem esse menos aqui. O 3 conserva. U é x menos 1, então fica x menos 1 elevado a menos 1. X menos 1 elevado a menos 1 leva para baixo, x menos 1 elevado a 1. Mais uma constante. Tá bom? Então, nem sempre a gente usa frações parciais. Aqui não precisou, né? Já está
em frações parciais, né? Outro exemplo aqui, ó, essa integral, igual eu falei, né? Pelo fato de ter uma função polinomial do primeiro grau aqui, então agora sim vale a pena fazer em frações parciais. Vai ser uma constante sobre x menos 1 elevado a 1, mais a outra constante vezes x menos 1 elevado a 2. Se aqui tivesse ao cubo, iria até ao cubo, tá bom? Então, tira MC de x menos 1 ao quadrado e x menos 1, que é x menos 1 ao quadrado, dividido por isso aqui vai dar 1 vezes 3x, fica 3x. X menos 1 ao quadrado dividido por x menos 1 é x menos 1, vezes a x menos 1. X menos 1 ao quadrado dividido por x menos 1 ao quadrado é 1 vezes b, tá bom? Bom, agora eu vou atribuir valores, né? Olha, quando x for 1, aqui vai zerar. Então, 3 vezes 1 igual a b, né? Trocando todos os x por 1, 3 vezes 1 é b, porque aqui vai zerar. Então, b é 3. Ok, se o b é 3, agora eu vou atribuir qual valor para x, né? X igual a 0, por exemplo, ele podia atribuir x igual a 2, né? Seria melhor, né? Ó, 2 menos 1, 1 fica a. Mas tudo bem, vamos atribuir então x igual a 0. Então aqui vai ficar 0, aqui vai ficar a vezes 0 menos 1, ó, que é menos a, mais b. Mas o b é 3, que eu já encontrei. Então menos a mais 3 é 0. Então passo a somando, então b igual a a. Só que o b era 3. Então b igual a 3, substituindo aqui o b por 3, ó, e passando o a para lá, fica a igual a 3, tá bom? A igual a 3. Então, o a e o b deram 3 nesse caso, né? Coincidiu dos dois serem iguais. Então, nós teremos aqui a integral de 3 sobre x menos 1 mais 3 sobre x menos 1 ao quadrado, né? Tá aqui, ó, a integral de 3 sobre x menos 1 mais 3 sobre x menos 1 ao quadrado. Da mesma forma, se você chamar isso aqui de u, bom, esse 3 é uma constante que está multiplicando, vem para fora. Se você chamar de u, du dx vai dar... du dx vai dar 1, que a derivada de x é 1. Então, du vai ser dx de novo, du é dx. Então, vai ficar 3 sobre u du. A integral de 3 sobre u du, perdão, de 1 sobre u, né, du, que o 3 já está aqui. Então, a integral de 1 sobre u du é o logaritmo de u, do módulo de u. Está aqui, logaritmo do módulo de u, só que u é x menos 1. Aqui também u é x menos 1. Né? O 3 está aqui, multiplica por fora. Então, vamos fazer essa integral aqui rapidamente. Né? Ó, u é x menos 1. Então, nós teremos a integral de u elevado a menos 2, já levando esse u para cima, né? A integral de u elevado a menos 2. Qual é a integral de u elevado a menos 2? U elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. A integral da potência de u, né? Elevada a n. U elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Aqui embaixo está positivo, quando eu levo aqui fica negativo, então fica menos 2. E a integral de u elevado a menos 2 é u elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Onde o u é x menos 1. Já substituí, então, o u por x menos 1. E esse 3 já estava aqui, mas é constante. Bom, esse menos 2 mais 1 vai dar menos 1, que multiplica esse mais fica menos. Esse 3 conserva, e x menos 1 vai ficar elevado a menos 1. Levando para baixo, fica x menos 1 elevado a mais 1. Então, essa é a resposta final da integral daquela função feita novamente por frações parciais. Outra, integral de 3x mais 1/3 sobre x menos 1, x menos 2 ao quadrado, né? Então, aqui tem uma função polinomial do primeiro grau, e aqui tem um produto agora de fatores afins, né? De fatores polinomiais do primeiro grau. Então, aqui, mesmo que aqui em cima tivesse uma constante, eu teria que decompor em frações parciais, porque frações parciais, né? Em frações parciais, agora nesse caso aqui, não fica tão fácil resolver a integral, né? Se aqui em cima tivesse uma constante, não ia ser tão fácil resolver essa integral sem usar frações parciais. Bom, como aqui são fatores afins, aqui sempre vai ser, então, ó, pessoal, sempre vão ser constantes, né? Então, vai ser a primeira constante sobre x menos 1, mas, agora sim, eu vou trabalhar com esse fator aqui que está ao quadrado. Então, todo fator que está elevado a 2 ou a 3, você vai ter que ir até chegar na potência dele, né? Então, vai ficar b, uma outra constante sobre x menos 2 elevado a 1, mais c, uma outra constante sobre x menos 2 ao quadrado. Se tivesse ao cubo, iria até ao quadrado. O x menos 1 vai só até x menos 1 mesmo, porque está elevado a 1. E aqui em cima sempre são constantes, tá? Por quê? Porque aqui embaixo são fatores do primeiro grau, né? Só aqui que está ao quadrado, mas é um fator do primeiro grau elevado ao quadrado. Então, aqui fica constante. Muito bem, aqui nós temos o MMC vai ser x menos 1 vezes x menos 2 ao quadrado. X menos 1 vezes x menos 2 ao quadrado dividido por x menos 1, x menos 2 ao quadrado é 1. Então, o primeiro membro sempre repete aqui o numerador, 3x mais 1/3. X menos 1, x menos 2 ao quadrado dividido por x menos 1 cancela, fica só x menos 2 ao quadrado, que multiplica a. Tá aqui. X menos 2 ao quadrado vezes x menos 1 dividido por x menos 2 vai ficar x menos 1 por x menos 2. X menos 1 por x menos 2 que multiplica b. E dividindo por esse termo, fica só x menos 1 que multiplica c. Aqui eu vou desenvolver o quadrado, né? Então vai ficar a vezes quadrado primeiro, tá aqui, x ao quadrado, menos 2 vezes o x vezes 2, menos 4x,
vezes A, está aqui, menos 4x vezes A, mais o quadrado do segundo, o quadrado de 2 é 4, vezes A, 4A. Mais, chuveirinho, né? Distributiva. B, x ao quadrado, menos 2x menos x, ó, menos 2x, menos x dá menos 3x, vezes B, menos 3xB. Menos vezes menos mais 2, multiplica B. 2B. Distributiva, cx mais cx menos 1. Muito bem. Então, eu tenho 3x. Vou até repetir essa expressão embaixo para ficar mais fácil de visualizar. Então, nós temos o seguinte, ó. Agora, eu não vou atribuir valores para x, não. Eu vou fazer o seguinte, vou resolver um sisteminha. Porque todos os x que estão ao quadrado, eu vou somar, e o coeficiente do x ao quadrado tem que ser zero. Por que que tem que ser zero? Porque do lado esquerdo não tem coeficiente de x ao quadrado. Então, quando eu pegar a mais b, ó, que são os coeficientes de x ao quadrado, e somar, a mais b tem que ser zero. Porque do lado esquerdo não tem coeficiente de x ao quadrado. Agora, vamos pegar os coeficientes que tem x. Menos 4a. Aqui não tem, aqui não tem. Aqui, menos 3b. Aqui não tem. Mais c. Bom, os coeficientes que tem x são menos 4a, menos 3b, mais c, que somados tem que dar 3, ó. Que é o coeficiente de x também do lado esquerdo, né? Agora, o do lado direito, quem não tem x, nem x ao quadrado. Ou seja, qual é o termo independente que não tem variável? Vamos ver. 4a mais 2b menos c. Tem que ser o termo independente do lado esquerdo, que é 1/3. Então, nós temos aqui, na verdade, vou até dividir aqui para ficar mais fácil de visualizar, um sistema para ser resolvido. Mas aqui está meio tranquilo de fazer pelo seguinte, ó. Eu posso pegar essa segunda e somar com essa, que aí já some com c, né? E já some até com a, ó. Menos 4a mais 4a é 0. Menos 3b mais 2b vai dar menos b. Esse c somado com c vai ser 0, e 3 mais 1/3. Ah, não. Primeiro ele fez o seguinte, ó, ele pegou o a e isolou o b aqui. Isolou o a. Então, a igual a menos b. Muito bem. Né? O a é menos b. Então, trocando aqui, ó, o a por menos b, fica menos b vezes menos 4, dá mais 4b, menos 3b, mais c igual a 3. E trocando aqui o a por menos b, fica menos, menos b vezes 4, que é menos 4b, mais 2b conserva, menos c conserva, igual a 1/3 conserva. Agora sim, tem um sistema aqui que você vai somar, né? Você pode resolver de várias formas, tá, gente? Sistema, do jeito que vocês quiserem. Então, somando, vai dar 0. Aqui vai ficar menos b, aqui vai ficar 0, e aqui vai ficar 3 mais 1/3, que é 10/3, né? Então, vai ficar menos b igual a 10/3. Ó, 3 mais 1/3, tira MMC, 3 dividido por 1, né? 3 vezes 3, 9. 9 mais 1, 10, né? 10/3. Então, aqui vai zerar, aqui vai ficar menos b igual a 10/3. Então, b é menos 10/3. Se o b é menos 10/3, o a eu já tinha, que é menos b. Então, vai ficar menos 10/3. Então, a é 10/3. O a é 10/3. E o c vai ser 3, passa tudo isso aqui para o segundo membro, então vai ficar 3 mais 3b menos 4b, e o b é menos 10/3. Então, o c vai ficar igual a 3, vou até repetir aqui embaixo para ficar melhor. Então, o c vai ser 3, mais 3 vezes isso, mais vezes menos vai ficar menos, 3 vezes 10 é 30, dividido por 3 é 10, menos 4 vezes b, menos 4 vezes isso aqui, menos com menos vai ficar mais 40/3, mais 40/3. Então, c igual a 3 menos 10 mais 40/3. Aqui vai ficar menos 7, que multiplica 3 menos 21. Menos 21 mais 40 dá 19. Então, vai ficar 19/3. Então, c é 19/3. Então, as nossas frações parciais, que eram a sobre x menos 1, b sobre x menos 2 e c sobre x menos 2 ao quadrado, eu já sei então os valores de a, b e c. O a é menos 10/3, não, a é 10/3, então fica 10/3 aqui, ó, no lugar do a. O b é menos 10/3, então fica menos 10/3 no lugar do b aqui. E o c é 19/3, então fica 19/3 aqui no lugar do c, sobre x menos 2 ao quadrado. A primeira vai dar o logaritmo direto, então vai ficar 10/3 logaritmo do módulo de x menos 1, menos 10/3 logaritmo do módulo de x menos 2, né? E aqui eu tenho que fazer por substituição. Então, aqui também fiz por substituição, mas fiz direto, né? Aqui, fazendo com mais calma, u é x menos 2. Então, du dx é 1. Então, du igual a dx. Então, aqui vai ficar du, 1 sobre u ao quadrado. 1 sobre u ao quadrado du. Qual a integral de 1 sobre u ao quadrado du? 1 sobre u ao quadrado, de novo, u vai subir, fica u a menos 2. Então, qual a integral de u a menos 2? U a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, tá aqui. Né? Conserva 19/3, mais uma constante. Então, vai ficar 10/3 da linha de x menos 1, menos 10/3 da linha de x menos 2. Menos 2 mais 1 é menos, então fica menos vezes mais, dá menos 19/3. U é nosso x menos 2, então fica x menos 2 elevado a menos 1.
x menos 2 elevado a menos 1 leva para baixo, x menos 2 elevado a 1. Tá? E o último caso é quando você tem fatores quadráticos, polinomiais de terceiro grau irredutíveis, repetidos ou não. Aqui deve ter um cuidado, tá, gente? Porque quando você tem um fator quadrático no denominador, por exemplo, esse aqui, a gente vai tentar resolver por frações parciais, que é o método que a gente está vendo aqui, mas nem sempre dá certo, tá? Então, frações parciais, mesmo que esteja mais ou menos no esquema das frações parciais, né? Um polinômio sobre outro polinômio, nem sempre dá para fazer. Essa aqui, por exemplo, não dá para fazer por frações parciais, porque ela já está em frações parciais, né? Já está. E aí não tem um método óbvio, natural de refazer isso aqui. Se você chamar isso aqui de U, não vai dar certo, tá? Não dá para fazer por substituição nem por partes. Esse aqui, essa integral dá para resolver por um método que a gente vai ver na próxima aula, que é a integral por substituição trigonométrica. Nós vamos usar trigonometria para resolver essa integral aqui. Então, nem sempre dá para resolver por frações parciais. Bom, esse exemplo aqui também já está em frações parciais, né? Então, não precisa se preocupar em fazer a sobre x ao quadrado menos 1, porque já está. Porque, na verdade, olha só, quando você tem aqui um fator irredutível do segundo grau que está aqui embaixo, irredutível porque não tem raízes. Se você resolver por Bhaskara x ao quadrado mais 1 igual a zero, não vai dar para colocar daquele jeito que eu falei. X menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Não dá, porque não vai ter raiz aqui. Então, por isso que esse terceiro caso é o caso em que os fatores quadráticos no denominador são irredutíveis, tá? São irredutíveis, não dá para achar as raízes deles, tá bom? Então, nesses casos, né? Nesses casos em que acontece isso, deixa eu só desligar aqui, para não ficar apitando, né? Nesses casos em que o fator quadrático lá embaixo é irredutível, né? Não dá para achar as raízes, então não dá para decompor aqui em fatores afins, né? Não dá para transformar em x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar frações parciais, só que no numerador, em vez de ser constante A e constante B e constante C, vai ser um polinômio do primeiro grau, entendeu? Então, vai ser ax mais b sobre o denominador, cx mais d sobre o denominador. Então, se o denominador for uma fração, for uma função polinomial de segundo grau irredutível, o numerador será preenchido por funções afins. Vai ter x, né? Vai ter variável no numerador. Aqui, ó. Vai ser ax mais c. Mas aqui já está em frações parciais. Entendeu? Então, nesse caso aqui, só revisando as duas últimas aulas, você chama isso aqui de u. Du dx vai ficar 2x. Então, dx é du sobre 2x. Então, vai ficar du sobre 2x, ó. E x conserva sobre u ao quadrado. X cancela com x, esse 1 meio sai para fora. Esse u leva lá para cima, fica u elevado a menos 2. E a integral de u elevado a menos 2, como a gente já falou aqui várias vezes, vai ser, bom, conserva o meio, u elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Né? E esse u é x ao quadrado mais 1, então fica, bom, levando esse u aqui para baixo, né, com um expoente positivo, menos multiplicado por mais vai ficar menos meio, menos 1 sobre 2, u mais c. Então, menos 1 sobre 2 vezes u, que é x ao quadrado mais 1. Então, aqui a gente resolveu por substituição, não usou frações parciais. Então, às vezes, a integral já está em frações parciais. Aí você só usa a substituição, entendeu? Então, vou ver o caso aqui, finalmente, desse terceiro caso, em que tem fração parcial, tem que fazer por frações parciais. Muito bem. Então, se a velocidade de um móvel em linha reta é 5t ao cubo mais 2t ao quadrado mais 4, sobre t ao quadrado mais 1 ao quadrado, metros por segundo, onde t é o tempo, encontre sua equação horária. Então, ele deu a velocidade, ele deu a derivada, e quer a função posição. Né? Então, já deu a derivada. Então, para achar a função posição, tem que integrar. Então, vai ser a integral de 5t ao cubo mais 2t ao quadrado mais 4. Deixa eu ver se é essa mesma. Acho que não, acho que eu mudei aqui. Aqui é 5, né? Aqui é 5, eu mudei aqui. É 5, eu mudei, tá bom? Mas, tranquilo, só para encaixar direitinho aqui. Então, aqui nós temos, ó, um fator polinomial do primeiro grau. Então, quando eu colocar em frações parciais, vai ter que ter uma constante em cima. Agora, aqui nós temos um fator polinomial do segundo grau e é irredutível, não tem raízes. Se você fizer por Bhaskara aqui, o delta é negativo. O delta é negativo, não vai ter raízes. Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Bom, só observando então, olhando o binômio t ao quadrado mais 1, vemos que delta aqui é b ao quadrado menos 4ac, né? O b é 0, menos 4 vezes 1 vezes 1.
vai dar menos 4 negativo, não tem raízes. Logo, t ao quadrado menos 1 mais 1 é irredutível. Temos um fator afim t, e temos fatores quadráticos t ao quadrado mais 1 irredutíveis e repetidos, porque aqui é t ao quadrado mais 1 vezes t ao quadrado mais 1, né? Porque t ao quadrado, então é repetido. Então, na decomposição em frações parciais, os numeradores dos fatores quadráticos devem ser fatores afins. Aqui, em cima do fator afim, é uma constante, mas em cima do fator quadrático vai ser uma função afim. Enquanto nos seus denominadores devem aparecer os fatores até o maior grau 2. Então, vai ficar o seguinte, né? Está aqui o nosso integrando, 5t ao cubo mais 2t ao quadrado mais 5 sobre t ao quadrado mais 1 ao quadrado. Em cima da função afim é a. Em cima do primeiro fator quadrático irredutível é uma função afim do polinomial do primeiro grau, bt mais c, sobre t ao quadrado mais 1. E aí eu vou fazer isso aqui até chegar no quadrado, né? Aqui também é dt mais e sobre t ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tira MMC aqui, vai ser t ao quadrado mais 1 ao quadrado vezes t. Dividido por isso aqui vai dar 1. Vezes essa parte, sempre, né? O numerador aqui da esquerda sempre se repete. Bom, o MMC dividido por t fica só t ao quadrado mais 1 ao quadrado, que multiplica a, tá aqui. O MMC dividido por t ao quadrado mais 1 vai ser t vezes t ao quadrado mais 1, que multiplica bt mais c. T ao quadrado mais 1, que multiplica bt mais c. E o MMC dividido por isso aqui vai ficar só t, que multiplica dt mais e. Então, nós temos, ó, isso aqui elevando ao quadrado, vai ficar o quadrado do primeiro, t à quarta, vezes a, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2t ao quadrado vezes 1, vezes a, mais o quadrado de 1, que é 1 vezes a. Mais, chuveirinho, bt vezes t ao cubo, é bt à quarta. bt vezes t vezes 1, bt. c vezes t ao cubo, ct ao cubo. c vezes esse t vezes 1, ct. t vezes dt, dt ao quadrado. t vezes e, te, ou et, né? Isso aqui tá mais para um et, né? Essa fórmula gigante aqui. Bom, aí eu vou pegar os fatores que tem t à quarta. A mais b tem que ser zero, porque da esquerda não tem t à quarta. Então, os coeficientes somados de b à quarta tem que somar zero. Vou escrever, eu vou colocar esse aqui lá embaixo para ficar mais fácil a visualização. Agora eu vou somar os coeficientes que tem t ao cubo, né? De t ao cubo. C, só o c. E o c tem que ser 5, que é o coeficiente de t ao cubo do lado esquerdo. Agora os coeficientes que tem t ao quadrado, né? 2a mais d. Tem que ser 2a. 2a mais d tem que ser 2, que é o coeficiente de t ao quadrado aqui. Agora o coeficiente que tem t. b mais c mais e. b mais c mais e tem que ser o coeficiente de t do lado esquerdo, que é 5. Agora o termo independente, que não tem t nenhum. A mais nada. Então a tem que ser zero, porque do lado esquerdo não tem termo independente. Então a tem que ser zero. Se o a é zero, eu venho aqui, por exemplo, ó, e acho o d. Né? Aqui 0 mais d é 2, então d é 2. Já achei o d. Se o a é 0 e o b é 0, então b é 0 menos 0, que é 0. B é 0 também. Se o a é 0, o b é 0, o c é 5, e o e vai ser quanto? Ó, 0 mais 5 é 5, passa para o outro lado, o negativo fica 0. Então o e é igual a 0 também. Então nós temos que o a é 0, o b é 0, o e é 0. Então só tem C5 e D2. C5 e D2. Então olha só. Então aqui vai ser C5, D2. Então vai ficar 5, aqui vai zerar, né? O a é 0. Aqui é 0 também. Então vai ficar 5 sobre t ao quadrado mais 1. Vamos lá. 5 sobre t ao quadrado mais 1. E o d é 2, lembra? Então 2t sobre t ao quadrado mais 1 ao quadrado. E esse é 0. 2t sobre t ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então agora eu vou integrar o lado direito, que está na forma de frações parciais. Então vai ser a integral de 5 sobre t ao quadrado mais 1 sobre 2t ao quadrado mais 1 ao quadrado. Fazendo na integral da direita, isso aqui chamando de u, então du dt é 2t, então dt é du sobre 2t. Du sobre 2t, tá aqui, du sobre 2t. Esse 2 conserva, fica aqui para fora da integral, fica t sobre u ao quadrado, t sobre u ao quadrado. E aqui, pessoal, 5 sai para fora. A integral de 1 sobre t ao quadrado mais 1, eu já pedi para vocês memorizarem uma vez lá, que era o arco tangente, inclusive nós demonstramos, né? Que a integral de 1 sobre t ao quadrado mais 1 é o arco tangente de t. E essa integral aqui vamos fazer agora, a segunda. Cancela t com t, né? Então vai ficar 5 arco tangente de t mais 2 cancela com 2. Esse u ao quadrado sobe, fica u é menos 2. A integral de u a menos 2 é u a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Só que u é t ao quadrado mais 1, ó, né? Menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1 é menos 1, tanto aqui quanto aqui. Esse menos com esse mais vai ficar menos. Esse t ao quadrado mais 1 elevado a menos 1, leva lá para baixo, t ao quadrado mais 1 elevado a 1.
E aqui está, então, a resposta dessa integral por frações parciais que tem, então, aí termos quadráticos irredutíveis no denominador. Tá bom? Então, aqui estão os exercícios desse método de hoje. Aqui, por exemplo, a número 1, você transforma isso aqui ó, em x menos 4, x mais 4. Né? É 4 sobre x menos 4 vezes x mais 4. Aí você transforma em frações parciais. A sobre x menos 4 mais b sobre x mais 4. Como aqui embaixo você vai ter dois fatores afins, ou seja, polinomiais do primeiro grau, x menos 4 e x menos 4, e x mais 4, eles são repetidos, então vai ficar a sobre x menos 4, uma constante em cima, porque embaixo é um fator do primeiro grau, mais b sobre x mais 4, né? E não pega x menos 4 e x mais 4 ao quadrado, não. Porque como aqui os fatores são diferentes, ó, x menos 4 é diferente de x mais 4, então não é ao quadrado, é só x menos 4 mesmo, x mais 4 mesmo. A, né, sobre x menos 4 mais b sobre x mais 4. Aí tira o MC, dos dois lados, cancela os denominadores, né, e encontra o a e o b, depois resolve por substituição, vai dar logaritmo isso aqui. Vão dar dois logaritmos. Mesma coisa a letra B. Letra C, mesma coisa também, só que aqui vai ficar t mais 1, t menos 1, também são diferentes os fatores. Né? Aqui a diferença é que tem um fator polinomial aqui em cima, né? Mas não muda quase nada. Aqui nós temos um fator afim que vai repetir. Então, quando você jogar em frações parciais, vai ficar a sobre t menos 1 só, mais b sobre t menos 1 ao quadrado. Em cima tem que ser constantes, tá? Porque são fatores afins aqui embaixo, né? Primeiro fator elevado a 1, mais b, a outra constante, sobre t menos 1 ao quadrado. Aqui também, e aqui tem um fator quadrático irredutível, né? Então vai ficar a sobre y, porque aqui y é uma função polinomial do primeiro grau, então tem que ser a, só uma constante, mais, quem vai ficar em cima desse, perdão, quem vai ficar em cima desse termo quadrático? Não vai ser constante, vai ser uma função polinomial do primeiro grau, então vai ficar a sobre y mais by mais c, entendeu? Uma função afim, by mais c, sobre esse fator quadrático que é irredutível. Primeiro você tem que confirmar se esse fator quadrático é irredutível mesmo, né? Mas vai ser. Se você calcular o delta aqui, vai dar negativo, não tem raízes. E aqui outro exemplo, tá bom? Então aqui estão os exercícios para vocês fazerem por esse método aqui de frações parciais, que, por exemplo, em cálculo 2 é muito utilizado em cálculo 2, né? Então, se você for fazer cálculo 2, esse método aqui é primordial, já tem que chegar lá já sabendo. Então, bons estudos e até a próxima. Valeu!